noite, turma! Hoje nós teremos a nossa aula de recuperação referente à disciplina de Biologia e o tema escolhido foi Reprodução Humana. Acompanhem essa aula, façam as anotações que vocês acharem necessárias para que assim vocês possam alcançar uma excelente nota. O primeiro tema que a gente vai revisar é o sistema genital masculino, também conhecido como sistema reprodutor masculino. Esse sistema, ele é o responsável por produzir os gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides, as células reprodutivas masculinas. Além disso, ele também é responsável pela síntese do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Esse hormônio, ele é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias. Que características secundárias são essas? São aquelas que dão o aspecto masculino aos homens, por exemplo, o surgimento de barba, o engrossamento da voz, entre outras características. Esse sistema, ele é constituído tanto por uma parte externa como uma parte interna, e nós vamos relembrá-las agora. A estrutura externa masculina, ela é composta pelo pênis e o saco escrotal. O pênis, ele é o órgão copulador masculino. O que isso significa? Significa que ele é o órgão que participa da relação sexual. Como vocês podem observar aqui na imagem, ele tem a forma cilíndrica e a extremidade do pênis, ela é chamada de glande. Então, sempre quando vocês ouvirem esse termo glande, eu estou me referindo à extremidade do pênis. Essa extremidade, ela é recoberta por uma pele. Essa pele é chamada de prepúcio. Além disso, o pênis ele é constituído por tecidos capazes de se encher e esvaziar de sangue. Eles são chamados de corpos cavernosos, que são 2, e corpo esponjoso, que é só 1. Esses tecidos são os responsáveis pela ereção masculina. Quando ocorre a excitação, esses tecidos são preenchidos por vasos sanguíneos, mantendo ali a ereção masculina. Depois que o processo de excitação diminui, vai ocorrer o esvaziamento desses tecidos e aí o pênis vai ficar novamente flácido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda estrutura que compõe a parte externa masculina, que é o saco escrotal. O saco escrotal ele é também conhecido como bolsa escrotal ou escroto. Ele tem a aparência flácida e um pouco enrugada e uma das suas principais funções é armazenar os testículos, que são as gônadas masculinas. O que são as gônadas masculinas? São aquelas estruturas que produzem o gameta masculino, no caso, os espermatozoides. Além de armazenar os testículos, o saco escrotal ele tem função de termorregulação, ou seja, ele vai regular a temperatura dos testículos. Isso acontece porque os espermatozoides eles são produzidos a uma temperatura de 1 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Então, se a temperatura corporal é em torno de 36,5, então os espermatozoides serão produzidos a uma temperatura em torno de 33,5 graus Celsius, 34, há ali uma variação. É por isso que os testículos, diferente do que ocorre no sistema genital feminino, eles não ficam no interior do corpo do homem, ele fica aqui, ó, fora da cavidade abdominal, justamente para que ocorra essa termorregulação. Quando, por exemplo, a temperatura ambiente cai muito, fica muito frio, a bolsa escrotal ela vai aproximar os testículos do corpo, justamente para ele absorver o calor do corpo humano. E assim ela vai fazendo esse processo de termorregulação. Agora vamos conhecer um pouquinho a anatomia interna genital masculina. A estrutura interna masculina ela é composta de uma série de estruturas que vão garantir aí a produção do gameta masculino, seu transporte e a sua liberação. Que estruturas são essas? Eu tenho os testículos, os epidídimos, os canais deferentes, as vesículas seminais, o ducto ejaculatório, a próstata e as glândulas bulboretrais e a uretra. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre cada uma delas e a sua função dentro desse sistema. Aqui eu tenho uma outra imagem do sistema reprodutor masculino. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui eu tenho os testículos. Qual é a função dos testículos? Produzir
os espermatozoides. Além de produzir os espermatozoides, eles também produzem ali o hormônio masculino, mas uma das suas principais funções é a produção do gameta masculino, os espermatozoides. Depois que os espermatozoides são formados, o que vai acontecer? Eles vão migrar para essa estrutura que está localizada logo acima dos testículos, que nós chamamos de epidídimo. Qual é a função do epidídimo? É armazenar os espermatozoides recém-produzidos nos testículos. Assim que os espermatozoides são produzidos, eles vão ficar um tempo armazenados aqui no epidídimo, até eles completarem ali a sua maturação, o seu amadurecimento. Depois que os espermatozoides eles estão totalmente amadurecidos, eles vão sair do epidídimo, eles vão sair do epidídimo em direção aqui ao canal deferente, a esse longo canal que a gente chama de canais deferentes. Cada canal deferente faz comunicação com cada um dos epidídimos. Qual é a função dos canais deferentes? É transportar os espermatozoides ao longo de todo o sistema reprodutor. Então, o espermatozoide vai fazer esse longo caminho, né? Saindo aqui do epidídimo, ele vai passar por todo o canal deferente. O canal deferente, ele vai fazer uma conexão com essas duas estruturas que eu chamo de vesículas seminais. Qual é a função das vesículas seminais? É justamente nutrir os espermatozoides. As vesículas seminais, elas produzem um líquido que a gente chama de líquido seminal, que é rico em açúcar. E quando os espermatozoides estão passando por esse canal, elas vão liberar esse líquido que vai nutrir os espermatozoides, que vai fornecer as condições necessárias para que eles continuem o seu caminho. Continuando o caminho dos espermatozoides, eles vão passar por essa estrutura aqui, que eu chamo de próstata. Eles vão chegar a essa estrutura que está logo abaixo da bexiga. Essa estrutura eu chamo de próstata. E qual é a função dela? Ela produz um líquido chamado de líquido prostático que vai compor o sêmen, né, e vai ajudar a neutralizar a acidez do canal vaginal. Então, quando o sêmen ele cai no canal vaginal, o canal vaginal ele é muito ácido, ele é um ambiente muito ácido e os espermatozoides ele morrem em locais ácidos. O que então o líquido prostático vai fazer? Ele vai ajudar a diminuir essa acidez lá dentro do canal vaginal, de modo que os espermatozoides consigam seguir caminho. A próstata ela faz uma conexão com a uretra. A uretra ela passa pelo interior aqui do pênis e a função dela é expelir os espermatozoides para o meio externo. Além disso, a uretra ela também faz uma conexão com a bexiga. A gente não consegue ver nessa imagem, mas a uretra ela faz uma conexão, ela tem um tubo ligado à bexiga. Tanto que pela uretra o homem tanto urina como libera ali os espermatozoides. Ela é um canal comum tanto ao sistema excretor ou urinário como ao sistema reprodutor. Eu mencionei que os espermatozoides eles não gostam de locais ácidos. Então vamos supor que o homem urinasse, né? E logo depois ele fosse ter uma relação sexual. Pode ficar resquício de urina ao longo da uretra. Então o que ocorre? Essa uretra precisa ser limpa antes dos espermatozoides caírem aqui nesse canal. Quem faz a limpeza da uretra são glândulas chamadas de glândulas bulboretrais. Elas estão localizadas nessa estrutura. Elas liberam um líquido que vai limpar o canal da uretra, lubrificar e limpar o canal da uretra, para quando os espermatozoides passarem por aqui, eles não serem danificados ou prejudicados. Agora eu vou detalhar para vocês cada estrutura separadamente. Aqui eu tenho os testículos. Eles são as gônadas masculinas e eles são constituídos de duas estruturas principais, os túbulos seminíferos e as células intersticiais. Os túbulos seminíferos são os locais específicos dentro dos testículos onde ocorre a produção dos espermatozoides e as células intersticiais são os locais específicos onde ocorre a produção de testosterona, tá? Se vocês observarem aqui o interior do testículo, você vai ver que ele é formado
por vários túbulos, eles ficam todos enrolados e nesses túbulos são produzidos os espermatozoides, que são os túbulos seminíferos. Aqui está a função geral dos testículos, que é a produção de espermatozoides e a testosterona, e eles estão localizados fora da cavidade abdominal, justamente porque os espermatozoides eles são produzidos de 1 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Nessa imagem eu já vejo o epidídimo. Aqui eu tenho os testículos e logo acima de cada testículo eu vou ter o epidídimo. O epidídimo ele também é formado por um enovelado de túbulos, só que a função deles é armazenar os espermatozoides. Então lembrem-se, gente, vocês não podem esquecer. Os testículos, eles só produzem os espermatozoides, o gameta masculino. Quem armazena os espermatozoides é o epidídimo. Saindo de cada epidídimo, a gente vai ver aqui o canal deferente, cuja função é transportar os espermatozoides. Na estrutura interna masculina, nós também vamos encontrar a próstata, essa estrutura aqui, ó, que fica logo abaixo da bexiga, tá? E qual é a função da próstata mesmo? Produzir uma secreção que neutraliza a acidez do canal vaginal. Como eu falei para vocês, ela vai produzir o líquido prostático. Esse líquido prostático ele vai ajudar a neutralizar a acidez do canal vaginal e ele também é responsável por manter o pH básico do sêmen. A próstata, ela produz um líquido que constitui aí 30% do sêmen. Então, 30% do sêmen é composto de líquido prostático. A gente também, no sistema genital masculino, a gente vai encontrar as vesículas seminais. Deixa eu voltar aqui essa imagem. As vesículas seminais, elas estão bem aqui, ó. Essas estruturas, elas são responsáveis por nutrir os espermatozoides. Elas vão produzir um líquido rico em açúcar, que é a frutose, e esse líquido, ele vai nutrir, aumentar a mobilidade dos espermatozoides. E as vesículas seminais, o líquido que ela produz, é responsável por constituir 60% do sêmen. A maior parte do sêmen é composto do líquido seminal, que é o líquido produzido pelas vesículas seminais. O ducto ejaculatório é a união dos canais deferentes com os ductos das vesículas seminais, tá? Então, deixa eu voltar aqui a imagem para vocês, só para situar vocês. Quando o canal deferente, que é essa estrutura aqui, se conecta com a vesícula seminal, esse pequeno espaço aqui, essa pequena continuação, ela passa a ser chamada de ducto ejaculatório. A gente tem as glândulas bulboretrais, que são aquelas glândulas responsáveis por limpar e lubrificar a uretra e a extremidade da glande também. E a uretra é o canal por onde são expelidos os espermatozoides e a urina. Ela está ligada tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema excretor. É a única estrutura do sistema genital masculino que está ligado a um outro sistema do corpo humano, que é o sistema excretor. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição do esperma ou sêmen. Muitas pessoas acreditam, né, que a quantidade de esperma ou sêmen que é liberado na ejaculação masculina, a maior parte dela é composta de espermatozoide. Isso não é verdade. No sêmen eu encontro apenas 5% de espermatozoides. A maior parte do sêmen, do esperma, é composta por líquidos das glândulas anexas, ou seja, das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulboretrais. Se você reparar, 90% do sêmen é formado só pelo líquido da vesícula seminal e pelo líquido prostático. O líquido seminal é responsável por 60% e o líquido prostático é responsável por 30%. Os outros 10%, ele se divide, 5% é de espermatozoides e 5% é do líquido liberado pela glândula bulboretral. Agora nós vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho, na verdade, o sistema genital feminino. O sistema genital feminino ele é composto tanto de uma parte externa como uma parte interna. A parte externa feminina, ela recebe um nome específico. Ela é chamada de vulva ou pudendo feminino. No pudendo feminino, a gente pode encontrar as seguintes estruturas: os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris e vestíbulo vaginal.
Os grandes e os pequenos lábios, eles são dobras de pele que servem justamente para proteção. Proteção de quem? Da entrada do canal vaginal e também aqui da uretra. Os grandes lábios, eles são essas maiores dobras de pele aqui, na qual também, né, aparecem os pelos pubianos. Mas internamente a gente vai encontrar os pequenos lábios, que são justamente chamados de pequenos lábios porque eles são dobras de peles menores quando comparadas com os grandes lábios. Sob a proteção dos pequenos lábios, eu vou encontrar aqui a entrada da vagina, que a gente chama de vestíbulo vaginal, e logo acima da entrada do canal vaginal, a gente vai encontrar a uretra, que é a estrutura por onde a mulher urina, né? É a estrutura que faz conexão aí com a bexiga urinária. Então, a mulher, ela urina pela uretra. Apesar da uretra aparecer aqui na estrutura externa feminina, ela não faz parte do sistema genital feminino. Como assim? Porque ela não tem função reprodutiva. Ela só tem função urinária. Aqui próximo à entrada do canal vaginal, a gente vai encontrar duas glândulas que a gente chama de glândulas vestibulares ou o antigo nome glândula de Bartholin. Essas glândulas, elas servem para lubrificar o canal vaginal no momento da excitação feminina, para facilitar ali a penetração durante o ato sexual. Vale ressaltar que muitas pessoas chamam essa estrutura, a vulva ou pudendo feminino, de vagina. Por que está incorreto você chamar toda a genitália feminina de vagina? Porque vagina ela é um canal e a vagina ela faz parte da estrutura interna feminina e não da externa. O que você observa na parte externa é apenas a entrada do canal vaginal. Agora nós vamos falar sobre a estrutura interna feminina. Ela é composta pelas seguintes estruturas: a vagina ou canal vaginal, o colo do útero, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Qual é a função de cada um deles? A vagina, ela é o órgão de cópula feminino, ou seja, ela vai ser a estrutura que vai participar da relação sexual. Além disso, é pelo canal vaginal que é liberado o sangue menstrual e também o bebê durante o parto normal. Se a gente adentrar todo o canal vaginal, a gente vai chegar numa estrutura que é conhecida como colo uterino. Ele tem uma abertura muito estreita. Qual é a função do colo do útero? Proteção. Ele vai tentar impedir que possíveis micro-organismos que possam adentrar durante a relação sexual atinjam as outras estruturas do sistema genital feminino. Passando pela região do colo uterino, eu vou chegar nessa estrutura que eu chamo de útero. Qual é a função do útero? Garantir o desenvolvimento do embrião. Então, o bebê ele vai se desenvolver aqui na região do útero. O útero ele se conecta a outras duas estruturas que são chamadas de tubas uterinas. Qual é a função das tubas uterinas? Ela transporta, né, o gameta feminino que vai ser produzido aqui no ovário até a região do útero e também é nessa região que ocorre a fecundação, o encontro dos espermatozoides com o gameta feminino, que é o ovócito, sempre vai ocorrer nas tubas uterinas, na região aqui da tuba uterina. Se conectando aqui às tubas uterinas, eu vou encontrar os ovários, né? Os ovários, eles são as gônadas femininas, ou seja, eles são os responsáveis por produzir o gameta feminino, que é chamado de ovócito. Diferente do que ocorre no sistema genital masculino, os ovários, além de produzir os ovócitos, eles também vão armazenar os ovócitos, eles também armazenam a célula reprodutiva feminina. Lembrem-se que no sistema genital masculino, os testículos produzem os espermatozoides, mas eles ficam armazenados lá no epidídimo. Aqui, no sistema genital feminino, os ovários, além de produzir o gameta feminino, os ovócitos, eles também vão armazená-lo. Aqui eu detalhei para vocês a função de cada estrutura que eu expliquei no slide anterior. Então, o canal vaginal ou a vagina é o órgão de cópula feminina, ou seja, é aquele que recebe o pênis durante o ato sexual. É por onde ocorre a eliminação do sangue menstrual e o bebê durante o parto normal.
O colo do útero, ele está situado entre o canal vaginal e o útero e a função dele é proteção contra agentes patogênicos. Aqui, ó, é a região frontal do colo do útero. Olha como a abertura dele é muito estreita, justamente para tentar impedir aí a entrada de possíveis agentes patogênicos, ou seja, aqueles organismos causadores de doenças. O útero, ele tem cerca de 50 a 90 centímetros e a função dele é garantir o desenvolvimento do embrião. Então, o embrião vai se desenvolver aqui na região do útero. Aqui eu selecionei uma imagem que mostra a parte externa, né, do útero. Então, aqui eu tenho a região do útero, não só a região do útero. Essa imagem, ela mostra todo o sistema interno feminino, mas sobre um outro ângulo. Aqui eu encontro, por exemplo, os ovários, aqui eu tenho as tubas uterinas, aqui eu tenho a região do útero, né? Aqui eu vou encontrar o colo do útero e aqui o canal vaginal. Essa estrutura aqui, ó, ela é a bexiga, ela faz conexão aqui com a uretra. E aqui seria a entrada do canal vaginal, né? Toda a vagina, o colo do útero e o útero. No útero, a gente pode identificar 3 camadas: o perimétrio, que é a camada mais externa, o miométrio, que é a camada ali que fica no meio, e o endométrio, né, que é a camada mais interna. É justamente essa camada aqui mais interna que descama no processo da menstruação. A menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio, quando não ocorre a gravidez, quando o gameta feminino não foi fecundado. Aqui eu tenho as tubas uterinas, né? Ela tem cerca aí de 10 centímetros. Elas ligam o útero ao ovário, é o local que ocorre a fecundação e ela transporta, né, o ovócito, o gameta feminino, até a região do útero. As extremidades das tubas uterinas, elas são chamadas de fímbrias, né? Ela tem essa estrutura aqui, ó, tipo esses pelinhos, né, que são chamados aí de fímbrias. A função deles é ajudar a captar o gameta feminino quando ele sai aqui do ovário. E o ovário, eles são aí as gônadas femininas. Eu já falei que esse termo gônada é sempre a estrutura que produz o gameta feminino, né? Eles têm cerca de 3 centímetros e eles vão produzir os ovócitos, né? Os gametas aí femininos vão tanto produzir como armazenar. Além disso, eles também vão produzir os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é o responsável aí pelas características secundárias femininas e a progesterona ele vai atuar ali durante o ciclo menstrual, tá? Juntamente com o estrogênio. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período entre uma menstruação e outra. Ele leva um tempo médio de 28 dias. Isso aqui é uma média, gente. Logicamente que esse tempo varia de mulher para mulher. Tem mulheres que têm um ciclo de 28 dias, mas tem outras que têm um ciclo de 30, de 32. Isso pode variar. O início do ciclo menstrual é sempre no primeiro dia da menstruação. Então, se você quiser entender o seu ciclo menstrual, se você quiser começar a contar o seu ciclo menstrual, você vai começar a contá-lo a partir do primeiro dia da menstruação. No ciclo menstrual, eu tenho 2 fatos importantes que ocorrem. O primeiro deles é a ovulação. O que é a ovulação? A ovulação é a liberação do gameta feminino pelo ovário, ou seja, a liberação do ovócito pelo ovário. Quando isso ocorre, a gente fala que a mulher está no período fértil, ou seja, se ela tiver uma relação sexual sem proteção, provavelmente ela vai engravidar. É o período ali ideal para que ocorra uma gravidez. A ovulação ela sempre ocorre na metade do ciclo. Como a gente está considerando aqui o ciclo de 28 dias, seria então no 14º dia. Mas atenção, se você tiver um ciclo de 30 dias, a ovulação ocorreria ali no 15º dia, que seria a metade ali do ciclo menstrual. Outro fato importante que ocorre no ciclo menstrual é justamente a menstruação, que é a liberação ali do sangue menstrual. O sangue menstrual, ele nada mais é do que a descamação do endométrio.
Ó, reparem essa imagem aqui. Todo mês ocorre o espessamento, o aumento da parede interna do útero, que nós chamamos de endométrio. Para que isso ocorre? Justamente para que, caso ocorra a fecundação, o embrião consegue se fixar aqui no endométrio. Inicialmente, né, o que marca ali o início da gravidez é justamente a fixação do embrião nessa parede aqui do endométrio, que está bem espessa. E ela fica bem espessa para quê? Justamente para conseguir nutrir o embrião que vai se fixar nessa região. Quando não ocorre a fecundação e, consequentemente, a não fixação do embrião na parede aqui do endométrio, essa estrutura ela vai se desprender, ela vai descamar na forma do sangue menstrual. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio e ela dura em torno de 3 a 7 dias. A primeira menstruação, ela é conhecida como menarca e o fim da menstruação, ela é chamada ali de menopausa, ela marca aí o início do processo de menopausa. Vamos entender um pouco melhor como funciona todo o processo do ciclo menstrual. Vamos imaginar que essa mulher tem um ciclo de 28 dias. O que vai ocorrer? Vamos supor que no dia 1º a menstruação dela desceu, então ocorreu aqui o início do ciclo menstrual. Houve todo o processo aqui de menstruação, que durou em torno de 5 dias. Então, olha o que está ocorrendo. O endométrio, ele está descamando. Depois que finaliza o processo da menstruação, a mulher entra num período que a gente chama de pré-ovulação. O que isso significa? Aqui na região do ovário, olha o que está acontecendo. Um dos ovócitos, um dos gametas femininos, ele está crescendo, ele está amadurecendo. E é justamente esse gameta que vai ser liberado no processo de ovulação. Então, o período de pré-ovulação, ele é o período em que vai ocorrer o crescimento do gameta feminino no ovário. Depois que essa célula amadureceu, ela chegou num determinado tamanho, a gente vai entrar num período que a gente chama de ovulação. Olha o que vai ocorrer. O ovócito, o gameta feminino, ele vai sair do ovário e vai cair aqui na tuba uterina. Quando ocorre esse processo em que o gameta feminino é liberado pelo ovário para a tuba uterina, esse processo a gente chama de ovulação. É nesse período que, se ocorrer uma relação sexual sem proteção, nós podemos dizer que a mulher tem 99% de chance de engravidar. O ovócito ele fica aqui na tuba uterina apto à fecundação durante um período de 24 a 48 horas. Se não ocorrer a fecundação nesse período, vai haver uma modificação na parede do ovócito e mesmo que depois adentrem espermatozoides, ele não vai conseguir fecundá-lo. E aí ele vai passar, ele vai ser transportado pela tuba uterina até a região do útero. A partir desse momento, a gente tem um período de pós-ovulação. Olha só, o ovócito ele fez aqui todo esse trajeto pela tuba uterina, que pode levar em torno de até 7 dias, e ele vai cair aqui, ó, no útero. Quando ele chega aqui no útero, o corpo reconhece que essa célula não está fecundada. E aí o que vai ocorrer? O ovócito ele vai se desintegrar, vai ser absorvido pela parede do útero e vai ser eliminado, né, juntamente com o processo da menstruação. E aí o ciclo se reinicia. Aqui eu detalhei para vocês os principais fatos que acontecem, né, nas etapas aí do período do ciclo menstrual. Aqui eu tenho o primeiro dia da menstruação, então vai ocorrer o início do ciclo menstrual. Lembrando que a menstruação, ela pode durar aí de 3 a 7 dias. Depois da menstruação eu vou entrar na fase de pré-ovulação, ou seja, vai ocorrer lá dentro do ovário o amadurecimento do ovócito, o crescimento dessa célula. Entre o 12º e o 16º dia, mais especificamente na metade do ciclo menstrual, no caso, se a gente está considerando aqui um ciclo de 28 dias, seria no 14º dia, o que vai ocorrer? O ovócito ele vai ser liberado pelo ovário, esse processo a gente chama de ovulação, né? E ele fica lá apto à fecundação em torno de 24 horas. Algumas pessoas falam que pode chegar até 48 horas. No entanto,
existe um consenso, né, que ele ficaria apto ali à fecundação no máximo por 24 horas. Depois a gente tem a fase da pós-ovulação. Vai ocorrer ali a produção de estrogênio e progesterona, que vão manter a camada interna do útero mais espessa, justamente esperando que houvesse ali uma possível fecundação e o embrião conseguisse se fixar na parede do endométrio. Caso isso não ocorra, ele vai ser expelido juntamente com a parede do endométrio no processo conhecido como menstruação. A anidação é o processo de fixação do embrião no endométrio, tá? E ele marca ali o início da gravidez. Ela pode ocorrer cerca de 7 dias após a fecundação e durante, né, essa fixação do embrião pode ocorrer ali um leve sangramento. Vamos entender um pouco mais sobre o processo de anidação nessa imagem. Observem, aqui eu tenho a região do ovário, né? Ocorreu o crescimento do gameta feminino, né, o ovócito, e aí ele foi liberado no 14º dia, né, na metade do ciclo menstrual, aqui na região da tuba uterina. Nesse período, a mulher teve uma relação sexual e ocorreu a fertilização. Essa célula, ela vai passar pelo processo de divisão celular, ou seja, essa célula vai começar a se multiplicar ainda aqui ao longo da tuba uterina. Quando ela chegar aqui na região do útero, ela vai se fixar na parede do endométrio, né? Ou seja, essas células elas já estão se dividindo, já estão se especializando, então a gente vai chamar elas de embrião, e o embrião vai se fixar aqui, ó, na parede do endométrio. Essa fixação do embrião na parede do endométrio eu chamo de nidação, e a nidação marca o início da gravidez. A gente só fala que a mulher está grávida quando o embrião ele consegue se fixar na parede do endométrio. Se por algum motivo isso não ocorrer, não vai acontecer a gravidez. Mesmo se tiver ocorrido a fecundação, se esse embrião não conseguir se fixar na parede do endométrio, ele vai ser eliminado juntamente com a menstruação e a mulher não vai estar grávida. Mas quando ele consegue se fixar, ocorre a anidação e marca aqui o período do início da gravidez. A partir desse momento, vão começar a ser formados os anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? São estruturas que não fazem parte do embrião, mas que vão ajudá-lo a se desenvolver. O primeiro anexo embrionário que nós vamos conhecer é o âmnio, tá? O âmnio é uma bolsa cheia de líquido na qual o embrião se desenvolve, no qual o embrião ele fica mergulhado. Esse líquido que fica dentro dessa bolsa do âmnio é chamado de líquido amniótico e é geralmente ele que é liberado quando a mulher entra em trabalho de parto. Mas qual é a função do âmnio? É proteger o embrião de choques mecânicos, desidratação, alterações de temperatura e infecções. Como ele fica aqui, ó, dentro dessa bolsa cheia de líquido, vamos supor que a mulher ela leve uma batida, ela caia. Esse líquido ele vai ajudar a conter o impacto, então ele vai ajudar a proteger ali o embrião, o bebê. Na maioria dos casos, essa bolsa se rompe antes do nascimento do bebê, mas há casos em que o embrião nasce ainda envolto pelo âmnio, pela bolsa aqui amniótica, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Aí, logicamente, o médico ele mesmo vai romper, né, vai abrir essa bolsa e vai retirar aqui a criança. Um outro anexo embrionário importante é a placenta, tá, gente? A placenta, ela é responsável por permitir as trocas gasosas e de nutrientes, excretas e hormônios entre a mãe e o filho, tá? Então, por exemplo, os nutrientes, eles vão passar para o bebê sempre através aqui da placenta, que faz conexão também com o cordão umbilical. O cordão umbilical, como eu mencionei, ele realiza a comunicação entre o embrião e a placenta, permitindo aí a passagem de nutrientes, gases e produtos de excreção. Pessoal, basicamente é isso. A gente encerra agora a nossa aula de recuperação. Voltem esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que assim vocês possam fazer as anotações que vocês acharem necessárias. Bom estudo a todos e um abraço!